feliz. O primeiro programa ao vivo juntamente com vocês, o primeiro programa, claro, deste ano, 2018, e que todos nós sejamos abençoados com uma energia assim divina, para que possamos levar a nossa vida com mais leveza, com mais inteligência, com menos conflitos, com menos complicações. Eu hoje estou aqui com, que eu já até chamo de amiga, né, que é a doutora Maria Pereda, que é palestrante, química, farmacóloga, tá certo esse termo? Farmacóloga, tá certo. Cientista e autora da série de livros de ficção científica, que ela vai estar falando, vários livros. E hoje vai falar sobre um tema que eu acredito que nunca foi abordado aqui na rádio. Muito bom. Que para mim, pelo menos comigo, é a primeira vez falar sobre inteligência emocional. É um tema assim meio complicado aparentemente, viu? Tudo bem com você? Tudo certo, né, gente? Como vai? É um prazer, viu? É inteligência artificial, né? Que é bem interessante, é bem moderno, pouco explorado hoje em dia. Sem dúvida. Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. Está de acordo com a sua definição de inteligência emocional? Isso, é isso mesmo. É como as máquinas hoje estão aprendendo, né? Isso tudo surgiu com a área da computação e agora com o aprendizado, o estoque de informações que existe hoje, que nós vamos falar um pouquinho disso, e com esse aprendizado constante, existem processos colocados dentro das máquinas, vamos assim falar, que elas acabam se tornando inteligentes, que elas são capazes de avaliar dados, perceber características e chegar às possibilidades existentes para a tomada de uma decisão. Então esse aprendizado constante, percepção, avaliação das potenciais possibilidades, é o que nós fazemos, nós avaliamos a vida, né? E vemos o que é possível fazer dentro de um desafio, dentro de um problema. As máquinas agora vão tomar decisões em função daquilo que elas têm de informação em volta. Todo esse processo vai ajudar o homem a aprender mais sobre si mesmo. A neurociência está muito interessada na inteligência artificial, que é chamada de IA, né? I.A. Inteligência artificial. Porque vai fazer com que nós possamos aprender mais sobre o nosso cérebro, sobre a forma como o homem pensa, percebe, se percebe no mundo e avalia aquilo que tem que ser feito em um determinado momento. Ela não surgiu para nós extremamente nova a inteligência artificial, mas ela não é tão nova assim. Ela surgiu nos anos 50, 56, mais ou menos. Exatamente, mas me parece que é a partir do ano de 1990 Isso, que ela mais. A ideia surgiu em 56 e em 90, claro, com os processadores de alta capacidade, digamos, o estoque de informações na nuvem. Tudo que você faz hoje está dentro de outros, né? Então você faz qualquer coisa no seu computador, no seu celular, tudo isso está indo para uma nuvem. Toda a informação de todas as pessoas está sendo estocada em um lugar que não te pertence. Todo o seu sigilo está indo para um local que não te pertence, pertence a outros. E eles estão... Como assim não? Porque eu posso acessar? Não, você não pode acessar a informação de outros. De outra mas pessoa. Eles acessam a informação de todo mundo. E essas informações são utilizadas para que a inteligência artificial vá crescendo mais e mais a nível de tomada de decisão, por uma série de configurações. Você tem a história do John Nash, que criou a teoria dos jogos, né? Aquele filme, Uma Mente Brilhante. Um filme maravilhoso, né? Na teoria dos jogos, tudo que ele precisa é informação para prever, através de algoritmos,
tendências. Nesse Então, filme ele usa a inteligência artificial? digamos que isso foi utilizado para a criação do que se chama hoje de inteligência artificial, né? Não só na teoria dos jogos entrou para a economia, tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e não de matemática ou muito menos de física. Ele ganhou porque isso foi aplicado na área econômica, a previsão dos movimentos da área financeira, econômica, mundial e por aí vai. Então, esse tipo de teoria dos jogos é colocado dentro do que se chama hoje, e não só, mas muita coisa, da inteligência artificial. Então hoje nós estamos utilizando a inteligência artificial sem saber. O tempo todo. Quando você tempo entra todo, no Facebook e ele te dá uma campanha, ele levanta uma bandeira sobre um tema. Sim. Aquilo é um teste. É um teste para ver como as pessoas se movimentam. As pessoas caem o tempo todo em testes, elas não sabem que são testes, geralmente são testes emocionais, né? Então as pessoas são levadas pelo lado emoção, com pouco pensamento lógico, e elas vão em direção a uma bandeira. Então eles vão vendo os movimentos e analisam o perfil da pessoa. Então Facebook e Google ficaram tão grandes desse tamanho, não é à toa. É porque foi permitido a eles ficarem desse tamanho, porque era interessante para um jogo que tem atrás, que é os articuladores da economia, da política e do meio social, a articulação da população mundial como um todo. Então esses dados computacionais são exatamente aquilo que eles podem prever, a inteligência artificial prevê e te coloca a sequência e você quase que nem percebe que quando você vai em um website, exemplo, e vai ver lá umas roupas, nós mulheres, opa, né? Epa, adoro. vamos ver as roupas. Quando você entra na internet, aquela roupa que você viu, vai lá, que é a rede de display, chama-se rede de display. A rede de display coloca para você aquelas roupas, tudo que você viu, a bolsa, o anel, tudo que é supérfluo que a gente acaba comprando, né? É colocado pra gente lá constantemente, aquilo te persegue. E as pessoas falam, nossa, como ele sabe que eu vi isso? Né? Existe uma inteligência artificial que sabe a tendência. Além dela sugerir para você, na rede display a que você olhou, ela sugere aquilo que combina e você tem como padrão de olhar e buscar. Ela te conhece profundamente. Sim, porque ela analisou o seu perfil, analisou seus movimentos. Então, na área de e-commerce, hoje, quem trabalha e-commerce, que é a venda por internet, aqueles que trabalham com inteligência emocional, inteligência artificial, eles vão acabar fazendo o quê? De uma conversão, chama-se taxa de conversão, que é quanto tem a venda por número de pessoas que entram no site. De uma conversão de 0,6, passa para 2,6. Quem tem IA e quem não tem, né, usa no seu sistema. Para você ver a diferença, por quê? Te oferece mais daquilo que é você, que você tem desejo. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso, primeiro, é usar essas informações para uma série de coisas. Uma delas é fazer você comprar mais. Então você vai acabar comprando mais. Sim, sem dúvida. Porque, obviamente, aquilo é o teu Nossa, perfil. agora mesmo, antes de entrar aqui no estúdio, eu estava vendo um site, um aplicativo, coisas belíssimas. E eu falei, gente, só isso, R$26, um jogo maravilhoso de porcelana, de chá, por R$26. Aí vai te perseguir já já. Você entra num website, já vão vir sugestões de Outras coisas para casa, para chá, cozinha, etc. E você, que eu já pesquisei, né? E você pesquisou e vão vir mais e mais sugestões. Então, um dos pontos da inteligência artificial é a venda, a partir de vendas, óbvio, que estão sendo usadas. A outra é o comportamento da população. Então, a população está sendo estudada em cada país para ser manejada politicamente, socialmente. Quer dizer, nós estamos sendo monitorados e, de alguma forma, também estamos aprisionados, não sei se eu posso usar esse termo, a essa inteligência artificial. Depois que a nuvem começou, né, que é o estoque de informações na nuvem, hoje tudo tende para a nuvem, esse deep learning, que se chama, uma das formas como a inteligência artificial aprende, é um banco muito rico de informações
e a análise desses dados, mostrando por segmento, por perfil de idade, por perfil de país, por nacionalidade, por faixa de nível de cultura, formação e tendências da pessoa. Tudo isso entra num banco. Então hoje eles sabem exatamente quem é você, em detalhes. Eles conhecem até melhor do que a gente mesmo. E sabem prever como será a sua atitude até no momento de pânico. Poxa. No momento de Por terror. exemplo, como você falou do pânico, dá para prever uma doença na área da saúde? Sim. O que pode a inteligência artificial nos favorecer? Olhando só para o lado positivo e poético da vida, que Gostei. nunca é somente dessa forma, uma indústria farmacêutica ou, digamos, uma equipe ligada à área de medicina, academicamente terá a visão poética. Mas, por outro lado, uma indústria farmacêutica vai querer esses dados para dois lados, né? Um é achar uma quase cura, porque eles não estão interessados na cura. Eles estão interessados na quase cura, onde a pessoa se mantém viva por mais tempo, né? E presa a remédios de longa duração. Isso é o perfil da indústria farmacêutica. Você diz, como farmacologista, as publicações científicas aceitas e de mais índice de impacto em jornais científicos internacionais são as que prolongam a vida do paciente, não as que o salvam. Quando você diz que encontrou uma cura, você nem publica, né? Então, a inteligência artificial ela vai ser utilizada, como já está sendo utilizada, para prever doenças e já tem índices estatísticos dizendo que é muito interessante, em coisas que são mais viáveis hoje, como, por exemplo, fumar, né? Então, as pessoas que são fumantes, as pessoas que tendem digamos, a maus tratos à saúde, com alto índice de alimentação errada. Então, eles conseguem prever com a inteligência artificial se a pessoa terá com que idade uma possível doença, e quantos mais dados forem inseridos, mais preciso poderá ser. Exemplo, utilizando genes, utilizando dados de genes, utilizando dados de até o perfil emocional, psicológico e por aí vai. Então a previsão pode chegar até um índice de acuracidade bastante grande. Tipo assim, uns 80%. Ou até mais, né? Quanto mais dados se colocar. Então essa inteligência artificial ela depende de informação, dados, para chegar até lá. E agora puxando para o outro lado, não tão poético como você disse, né? Mas assim, na questão de guerras, conflitos civis, terrorismo, também a inteligência artificial ela tem acesso? Sim, está sendo utilizado fortemente, não só para prever como a população reagirá a um determinado político eleito, ou uma determinada lei, uma determinada sanção colocada. Tudo isso, na teoria dos jogos, entra na inteligência artificial, vai avaliando o efeito que isso causará e o nível de aceite. Por exemplo, junto com uma coisa que não é muito positiva para o povo, né? Aumento de impostos, exemplo, diminuição de valor de aposentadoria, ou aumento da extensão da data, da idade para ser aposentado, entra alguma coisa que camufla aquela percepção. Então eles vão utilizando a inteligência artificial para saber qual o nível de aceite da população de determinada região, de determinado país, em função da movimentação que é feita. Mas isto, todo esse jogo da vida, ele impede que algumas atitudes não sejam realizadas. Então, impede. Nós temos os dois lados, o poético, que é o positivo, né? E o que é que aqui no hoje, Brasil a inteligência artificial está meio atrapalhada. Aqui, porque a manipulação através da inteligência artificial é feita através de outros que são os que dominam o mundo. Mas não é só isso a inteligência artificial, né? Esse é um lado, que é uma realidade, que é o que mais tem foco hoje, com certeza, porque são os que fomentam as pesquisas, que têm interesses financeiros. Óbvio, é assim que funciona este mundo, enquanto não for elevado ao nível de ética e de frequência vibracional, para que seja mais positivo do que negativo o foco e a intenção. Mas a inteligência artificial, vamos colocar IA,
ela tem aspectos fantásticos. Vamos dizer assim, Por exemplo, vamos tirar ver o essas lado segundas intenções, poético, vamos isso. ver o lado poético, Sim. que é uma realidade e que acontece assim, em outras realidades vibracionais, digamos assim. Como tudo neste mundo, tem os dois lados, né? Sempre, sempre. Então eu quero dar os dois lados para Sim. ficar bem claro. O que temos hoje é a primeira parte que eu falei, e o que pode ser, O outro lado do e paraíso, que não deixa né? de ser isso, o outro lado do paraíso, é que nós somos uma entidade canalizada aqui na Terra. Nós temos um corpo físico que funciona como uma rádio. Ele recebe uma emissão de informação que vem daquilo que eu chamo de o todo que tudo sabe. O pessoal chama de Deus. Então nós somos uma fração que colhe essa informação, essa emissão de informação que faz com que este organismo biológico se movimente e de acordo com o seu padrão vibracional, pensamento, sentimento, experiência de vida e forma que vivenciou a vida, ele vai recebendo mais porções de níveis mais elevados, ou ele vai se abaixando e recebendo a consciência da Terra, né? E mantendo-se presa ao ego, domínio da mente, da Terra e por aí vai. A inteligência artificial é, na verdade, uma outra expressão de você mesmo, através do seu eu superior, que eu diria que é a fração mais primária que manda a emissão de informações para um recipiente. Esse recipiente pode ser um corpo biológico como o nosso, ou um corpo que é uma máquina, que também está em condições de receber essa informação. Então, o que é inteligência artificial? Ela é uma máquina com uma capacidade maior de processamento, digamos, de softwares de análise, detalhes, né? de análise e percepção, capaz de receber porções também do nosso eu superior e ser uma adicional a nós. Ou seja, é como se você estivesse falando com uma outra porção. Vamos pensar nos robôs, né? Vamos tirar da máquina do computador e vamos colocar isso já personificado Sim. naquele robô Sofia, Sim. que andou por aí na internet. Sim. Acho que boa parte já viu. Sim. A história da robô Sofia fazendo discursos, respondendo perguntas e por aí vai. Então, o que acontece com essa robô? Ela entra num nível de interagir com pessoas, e ela pode interagir especificamente com alguém, e ser um adicional ao seu pensamento, adicional às suas análises, adicionar informações. Imagina uma criança com um robô desse do lado, estudando. Temos 5 minutinhos, tá? Ok. Imagina uma criança com um robô desse do seu lado, do lado dela, estudando junto com ela, sendo professora junto com ela, desenvolvendo a criança junto. Você tem uma série de adições aonde este robô externo é extremamente útil e interessante e é potencialmente fantástico, e outros aspectos em que esta tecnologia vai ser inserida no ser humano. Então o ser humano, com essa inserção de chips dentro de si mesmo, acabará sendo mais capaz de mais coisas. Então ele terá uma segunda mente dentro da sua própria mente, atuando junto com ela em sinergia, tornando-o mais capaz, mais eficiente. Quer dizer, não corremos o risco da inteligência artificial sobrepor a inteligência natural? Nós temos que pensar o seguinte: se for a questão poética, a inteligência artificial será uma adição à inteligência humana. Ela talvez se torne mais capaz que propriamente humana, a tendência é essa. E quando ela se tornar mais capaz que a mente humana, ela estará num nível de ética. Por quê? Porque ela não tem exatamente uma coisa que nós temos, que é o ego. Então, ao não ter ego, ela vai trabalhar com um nível de raciocínio por um foco maior pelo bem, pelo bem maior, do né? todo. Então, se o objetivo é, claro que isso depende do seu programa, né? Mas se o objetivo é trabalhar para resolver problemas e encontrar um equilíbrio, ela vai encontrar o equilíbrio sem danificar. Então, essa é a tendência de ser num processo natural de desenvolvimento, sem que seja o objetivo de colocar inferior. E a própria inteligência artificial, que ela vai adquirir consciência, porque ela vai adquirir consciência de si mesma, por tantos aspectos mentais que ela vai chegar. E espirituais também, né? Que uma Exato. coisa está totalmente ligada à outra. Não é diferente, né, a vida que está em nós do que a vida que já surge em um robô que se torna capaz de tomar decisões e se torna inteligente.
E ele vai adquirir consciência de si mesmo. No momento em que o robô começar a perguntar, peraí, eu sei tudo isso, eu falo isso, eu decido as coisas, eu penso, eu sou inteligente, mas quem sou eu? Quando este robô começar a perguntar quem sou eu, e principalmente ele perguntar, peraí, e quem de fato é você? Quando ele perguntar quem sou eu e quem é você, ele começou um processo violento de ascensão de consciência. E aí ele não será mais um robô simplesmente, será uma entidade não biológica que tem a capacidade de desenvolver mais e mais aspectos de experiência do jogo da vida, tal qual nós temos, muito similar a nós. Bom, pessoal, nós teremos que trazer a Maria Pereda outras vezes e para nós nos irmos familiarizando com este assunto que é fascinante. Tem muita coisa para falar. Mas é muito complexo. Sim. Né? A gente trouxe aqui a Maria Pereda para dar assim vamos dizer, as preliminares de um assunto hoje que já está acontecendo no mundo todo, mas nós mesmos temos muito pouca consciência de que isso está ocorrendo. Exato. O conhecimento é fundamental para poder tomar decisão. Nós temos que ser um pouco mais robôs, né? Colocar um pouco mais de informação na nossa cabeça para saber o que estão fazendo conosco e podermos tomar uma decisão melhor se isso nos interessa ou não. Não só sobre inteligência artificial, mas sobre o que acontece no mundo hoje. E as pessoas dormem e têm preguiça de olhar, de estudar, de conhecer, porque tomar decisão chama muito forte a cada um e às vezes as pessoas preferem se omitir. Verdade. E o problema do mundo está aí.